como pagar menos taxas nos seus investimentos, coisa de 90% menor. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Cimit, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar como reduzir as suas taxas nos seus investimentos. Coisa assim da casa de 90% menos, né? Então vamos entender melhor essa questão. Sempre lembrando, na recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui, a gente está trazendo um apanhado de informações que a gente pega realmente na internet, condensa aqui para vocês e traz aqui para o plano 5 exatamente para você enxergar melhor algumas questões. Hoje a gente vai falar sobre taxas, mais especificamente taxas de administração, como você pode reduzir em 90% até, né? No caso, o exemplo que a gente vai usar aqui, as taxas de administração aí dos seus investimentos. Então vamos entender melhor essa questão e para isso eu vou pegar alguns exemplos aqui de um banco, não vou dizer o nome do banco para não comprometer, mas eu vou mostrar exemplos reais, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Para isso eu peguei esses, deixa eu ver aqui, são seis fundos de investimentos, tá? Sempre quando eu falo de fundos de investimentos, né, a minha opinião, tá? A minha opinião é essa, você pode avaliar se vale a pena essa opinião que eu vou te dar. Se não for, você pode simplesmente engavetar. A minha opinião é que renda fixa é a primeira coisa, quando a gente está falando de fundos de investimentos. Renda fixa, para mim, pelo menos para mim, Edgar, nenhum fundo de investimentos em renda fixa vale a pena para mim, tá? Essa é a minha opinião. Se você tiver uma opinião contrária, pode deixar aqui no comentário, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa, fundo de investimentos em renda variável. São alguns que valem a pena, tá? E para você encontrar esses que valem a pena, você tem que peneirar. Então existem alguns aí, eu não vou citar nenhum nome, mas a maioria, a verdade é que a maioria não fornece aquilo que realmente o investidor espera, tá? Que é um retorno bem interessante, tá? Geralmente um retorno que você precisa que supere pelo menos o índice de referência, no caso o índice Bovespa, se você tem um fundo de investimento aqui no Brasil, ou o índice S&P 500, se você tem um fundo de investimento lá nos Estados Unidos. Mas enfim, essa é a minha opinião com relação a fundo de renda fixa, fundo de renda variável. Você tem que tomar muito cuidado, principalmente que aqui no Brasil as taxas de administração aí são enormes, coisa de 1%, 1,5%, 2%, em oposição a esses fundos de investimentos tradicionais, vamos usar esse termo, né? Tem aí os ETFs, que são fundos de investimentos mais negociados na Bolsa de Valores e com taxas bem pequenas. Então eu vou comparar, inclusive, alguns deles aqui nesse apanhado aqui de ativos que a gente vai considerar. Então eu peguei aqui, como eu falei, são seis fundos de investimentos, tá? De um banco aqui, e são aí, primeiro, acredite ou não, existe um fundo de investimento só para investir na ação do Banco do Brasil, BBAS3. Um outro fundo de investimentos, ações de bolsas americanas. Eu dei uma investida. Então esse fundo de investimentos, o foco é investir lá na bolsa americana. Se vai replicar o S&P 500, você tem que dar uma olhada lá no prospecto, para você dar uma olhada, para você investigar lá se realmente ele simplesmente replica o S&P 500 ou não. O outro, novamente, mais um fundo de investimentos monoativo, né? Seria somente Cielo, só investir Cielo 3, né? O outro, ações de dividendos. Então aqui ele está escolhendo aí ações de dividendos. Se ele replica lá o índice IDIV, né, que é o índice da B3, índice de dividendos, já é outra história. Eu vou utilizar como referência a comparação exatamente aqui do dividendos, esse fundo de investimentos ações de dividendos, eu vou comparar com o IDIV, que é o índice da B3. Na verdade, eu vou comparar com o DIVO11, que é um ETF que replica lá o IDIV. A gente tem aqui outro fundo de investimento, ações Petrobras. Esse fundo de investimentos somente investe em Petrobras, seja as ações ordinárias, preferenciais da Petrobras. E por último, a gente tem ações Small Caps. Uma alternativa para isso aí, a gente vai usar o Small 11. O Small 11 é um ETF também que replica o índice Small Caps da Bolsa de Valores da B3. Mas enfim, são esses aí os fundos de investimentos que a gente vai comparar. A gente tem 3 fundos de investimentos. O primeiro aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no Banco do Brasil. Não tem mistério, como eu falei. Nesse caso, basicamente ações da BBAS3, né, do Banco do Brasil. No ano, no acumulado dos 12 meses, tem aí 0,2%, né? E aqui nos acumulados de 24 meses, perda de 36%, e no acumulado de 36 meses, menos 25%, tá? Taxa de administração, 1,5%. Olha só o patrimônio líquido desse fundo, ou seja, quanto ele tem de patrimônio? 351 milhões de reais. Se a gente for comparar aqui em 12 meses, vou pegar 12 meses lá das ações BBAS3, vou usar aqui do Google. Em 12 meses aqui, o Banco do Brasil apresentou menos 3%. Tá com uma perda maior, inclusive, que aqui, esse aqui que está replicando, tá? Aí você tem que verificar se o que esse banco, o que essas ações, o que esse fundo de investimento faz realmente. Tem alguns que pegam uma porcentagem reservada para investimento no Tesouro, né? Possivelmente no Tesouro Selic, para
resguardar lá, no caso, possíveis saques, mas também você tem que considerar que de repente ele pode estar, os valores aqui não estão atualizados tão quanto a gente tem lá no Google. Então leve em consideração esse fato. Então, se você tem aí no seu banco um fundo de investimento que tem essa característica, sempre compare, tá? Outro fundo de investimento que a gente tem lá, a gente tem a Bolsa Americana. Bolsa Americana, vamos olhar lá, Bolsa Americana aqui, um fundo de investimento, nos últimos 12 meses, 41% crescimento. Taxa de administração, 1%, 1 bilhão, mais de 1 bilhão em patrimônio líquido, uma bolada aqui, né? O IVVB11, 35,24%, aqui perdeu aqui, né? Isso, ó, 41%, 5% a mais IVVB11, tá? Então seria essa a condição aqui desse fundo de investimento. Novamente, tem que olhar o prospecto, tem que ver se não está atualizado aqui os dados, né? Hoje é feriado, bora ver se de repente amanhã tem alguma diferença. Não sei, tá? Pode ser essa questão. Pelo sim, pelo não, vamos confiar, né? Outro aqui, a gente tem Cielo 3, na verdade, ações Cielo, né? Como eu falei, investimento basicamente aqui na Cielo, perda ali em 12 meses, Cielo está caindo terrivelmente, né? Menos 34%, no acumulado de 36%, quase menos 81%, taxa de administração 1,5%, e o patrimônio líquido é pequeno, tá? Todo mundo saiu aqui desse fundo aqui, que realmente é uma roubada, 21 milhões, tá? Comparando com a Cielo 3, olha o que acontece, no último ano, menos 32. Menos 32, aqui está menos 34. Novamente, tem que verificar a diferença, se não tem uma diferença na atualização dos dados, tá? Pode ser isso, pode não ser isso, pode ser realmente alguma ação ali do gestor desse fundo. O outro aqui a gente tem como comparar os dividendos, né? Ações de dividendos. Aqui no período de 12 meses, 3,7% de crescimento. A gente tem uma administração aí de 2% ao ano, bem salgado aqui, né? Patrimônio bem considerável, quase 1 bilhão de reais. Em comparação aí, você pode olhar lá o Divo 11, eu peguei aqui o Divo 11. Divo 11, 14,57% em um ano. Aqui deu 14 e aqui deu 3. Diferença bem grande, então possivelmente realmente ele não utiliza o Divo 11 ali, ou na verdade o índice de dividendos lá da Bolsa da B3, né? Então tem uma diferença. Nesse caso o Divo 11 ganhou de disparada realmente, mesmo que tenha alguma diferençazinha nos dados aqui desse fundo de investimento aqui, ações dividendos. Próximo aqui a gente tem Petrobras, sem mistério aqui também nenhum. Petrobras, simplesmente investir na Petrobras, né? Aí não detalha se são as ações preferenciais, ordinárias, ou uma combinação dessa, ou alguma coisa mais ativa ali em cima, né? Então aqui a gente tem em 12 meses 54%, taxa bem salgada, 2% ao ano, e patrimônio de 358 milhões. Comparando aí nesses 12 meses, a gente tem aqui 54, né? Bora olhar lá, Petro 4. Aqui a gente tem 42%, então deu uma diferença aqui considerável, né, de 14%. Porque aí é aquilo que eu falei, né? Tem que ver lá o prospecto, que o fundo de investimento vai... O que ele vai fazer com aquele dinheiro que você vai aportar, né? Então, se ele investe 100% ali realmente nas ações, ou uma porcentagemzinha ali ou acolá, né? E por último aqui a gente tem o Small Caps. Ações Small Caps, esse é o último fundo de investimento que a gente tem aqui, menos 12% de crescimento nesse período de 12 meses. Aliás, menos 0,4%. Em 12 meses, 24 meses, menos 12%, e crescimento nos 36, né? Dá 21%. Taxa de administração também salgadinha aqui, né? 2%. E aqui quase um pouco mais de meio bilhão de reais de patrimônio líquido, tá? Comparando isso aí, vamos olhar aqui, em 12 meses, menos 0,4%, comparei com o Small 11. Em um ano aqui, o Small 11 é 4,29%, então deu bem mais do que aquele fundo de investimento aqui que está mostrando simplesmente Small Caps. Para você que não conhece também o Small 11, basicamente ele replica lá o índice Small Cap da Bolsa da B3, tá? Então, o recado principal é você ter cuidado com o fundo de investimento que você vai investir, leia o prospecto, leia a lâmina lá de investimentos, onde ele investe, né, onde ele vai colocar aquele seu dinheiro que você vai investir, tá? Como final, aqui eu vou fazer uma comparação aqui, olha a questão aqui, tá? Pegando aquilo do banco, pelo lado do banco, a gente enxerga ali, coloquei todos aqueles fundos de investimentos e os patrimônios, tá? No total, dá um patrimônio de pouco mais de 3 bilhões de reais, no caso que o banco tem, né? Em taxa, aquele banco recebe mais de 54 milhões de reais, tá? É muita grana em cima desse patrimônio acumulado, tá? Então, o que você faria? Até coloquei aqui, você dormindo e você acordado. Você dormindo seria a possibilidade, de repente, você investir exatamente naqueles fundos de investimentos que eu coloquei. Dividir igualmente, 500 mil em cada um deles, tá? Aí no total dá 3 milhões. Isso aí possivelmente é um valor aí, seria o plano 7 seu, né? Para você conseguir atingir a liberdade financeira. Possivelmente 3 milhões já resolveria hoje, tá? Para a maioria dos brasileiros. Mas lá no futuro seria outra história. Mas enfim, aqui nesse caso,
3 milhões investidos nesses fundos aí, você teria que pagar anualmente, a gente não pode esquecer que é anualmente, tá? 50 mil reais, tá? 50 mil reais. Isso é equivalente a um carro popular. Todo ano você teria que fornecer aí aos gestores daqueles fundos, tá? Você acordado, né? Seria a segunda opção aqui que eu teria, substituir BB, aquele fundo de investimento lá em BB, simplesmente para investir em BBAS3, não tem mistério nenhum. Você vai lá, abre uma conta na corretora, é só comprar BBAS3. Investir na Bolsa Americana, não tem mistério também. Coloquei o IVVB11, taxa de administração do IVVB11 0,23%, é bem pequeno em comparação àquilo que a gente viu anteriormente aqui, ó, do fundo de investimento Bolsa Americana 1%, tá? Aqui no caso 0,23%, isso daria lá R$ 1.150. Existe a alternativa de você investir diretamente no IVV lá nos Estados Unidos. A taxa lá seria 0,03%. No caso a Cielo, 500 mil também aí no caso, se você comprar simplesmente Cielo 3, aí não paga nenhuma taxa. No caso dividendos, coloquei aí o Divo 11, que é o ETF Divo 11, taxa de administração do Divo 11 0,5%, ou seja, 2.500. Petro, seria investir lá em Petrobras, sem taxa de administração nenhuma. E por último a gente teria Small Caps investindo aí 500 mil, você pagando ali no Small 11 0,5%, aí 2.500. Ou seja, no ano, R$ 6.150. Olha a diferença, 6.150. Também não falei que pode haver ali nesse bolo todo aqui, nem considerei, tá? Alguma possível taxa de performance, tá? Isso pode acontecer. Então, se tiver taxa de performance, esses 50 mil reais anuais podem ainda ser mais ainda, né? Pode virar de repente 60, 70, né? Então, tome cuidado com outras taxas, além dessa taxa de administração, dessa simples taxa de administração. Leia lá o prospecto do fundo que você vai querer encarar, tá? Se você não quer encarar aquele fundo, alternativas simples seriam coisas desse tipo. Eu, como considero investir simplesmente em ETF, uma parcela ETF, né? E a outra parcela em ativos individuais, ou seja, escolher ativos individuais. Isso no Brasil e também nos Estados Unidos. Se você vai fazer assim, aí é sua decisão, tá? Eu faço dessa forma. Enxergo ETFs, mais ativos individuais no Brasil, escolho ETFs, mais ativos individuais nos Estados Unidos. Com isso eu construo o meu portfólio de investimentos conforme a minha característica. Aí você pode perguntar, tá, como eu escolho os ativos individuais? Eu, no caso, uso uma solução quant, a solução quant que a gente desenvolveu aqui na Symmetry, que é exatamente que utiliza ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, para apoiar a decisão exatamente nesse ponto, na escolha dos ativos individuais. Inclusive nos próprios ETFs, né? Mas tem as ações, tem os fundos imobiliários, tem as stocks e também tem os REITs. Então aí ainda tem as criptomoedas, que não está aqui nem nesse cenário que eu coloquei aqui. Certo, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje, né? Colocando aí para vocês o principal problema que eu enxergo nos fundos de investimentos, além da questão da entrega de performance, né? Tem a questão da taxa de administração. Então você tem que ficar atento, não só taxas de administração ou possíveis taxas de performance, qualquer taxa que você adicionar ali nos seus investimentos, você vai ter que considerar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com aquele seu amigo, de repente só olha os fundos de investimentos e precisa acordar para essas questões das taxas. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.